Opa, bom dia, boa tarde. O frio chegou a Belo Horizonte e ninguém mais está a salvo, viu, galera? O frio está fazendo, já são 9 horas. Pra mim esse frio aqui é de 7 da manhã. Eu tô saindo de casa agora, não tenho condição, cara. Não consigo sair mais cedo. Não consigo sair mais cedo, não consigo pegar esse frio aqui e fazer essa caminhada. Eu não tenho mais essa saúde e essa disposição. Entende? Tá osso nesse sentido. Episódio 46, gente, que na verdade é 47. Segundo episódio da terceira temporada, né? Cá estamos juntos novamente na nossa caminhada de casa até o trabalho para fazer alguma atividade física que seja. Porque tá difícil, eu tô criando pança. O tempo passa e eu vou engordando, é impossível, incrível. Nossa, esse pedaço da vida é complicado, viu? Eu passei boa parte da vida pesando o quê? 55 quilos, 57 quilos. Tô pesando 97 quilos, cara. São quase 2 Ecclestons. Incrível, né? Bom, mas vamos lá. Vamos parar com essa reclamação, né? Essa pessoa ranheta no domingo à tarde. Ninguém precisa disso. Primeira temporada a gente falou da história do RPG. Segunda temporada a gente falou dos povos que habitam o cenário de Oníria. E essa terceira temporada, no primeiro episódio, eu já dei uma pedrada, né, nas vacas sagradas aí do povo. Já falei que discutir sistema não é discutir RPG. Nu. Deve ter tido gente que olhou assim, peraí, o que esse cara falou? Né? Pois é, mas não é. E de fato não é. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre metajogo, tá? Mas só pedir aqui pra vocês, dá uma procurada no YouTube e assina o canal, me ajuda um bocado, dá os likes, compartilha os links, entendeu? Que no YouTube tem uma plataforma que é o seguinte, tem como colocar vídeo. Então mais pra frente, se esse podcast evoluir bem, né, eu vou poder fazer uma coisa mais estruturada e quem sabe eu não coloco uns vídeos, uns negócios assim, né, não é? Vai ser um conteúdo que só pode ser aproveitado pelo YouTube, né, até onde eu sei. Então, por favor, além de assinar aí no agregador favorito, no Spotify, no Deezer, Amazon Music, o outro podcast que eu esqueci o nome, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Republic, Castbox e algum outro aí, assina no YouTube também, me dá essa força, porque lá tem uns diferenciais que eu vou procurar aproveitar melhor, beleza? Então, falando do assunto, do tema do podcast hoje, porque eu lembro que no primeiro podcast eu falei mais ou menos assim, ó. Eu falei de sistema de regras, mundo de jogo, interpretação de personagens e eu falei de metajogo, né? E eu falei de como que o sistema de regras, na minha concepção, na concepção do desenho desse meu RPG aqui, ele tem que servir a narrativa, ele não pode ser protagonista. Se ele aparece demais, ele estraga o jogo, né? Pois é, nesse sentido, a gente tem que o uso do metajogo é também muito prejudicial ao jogo. Por quê? Bom, vamos explicar. Primeiro de tudo, o que é metajogo, né? Metajogo é o uso de alguma informação de fora do jogo para decidir uma ação dentro do jogo. O que pode ser essa informação? Essa informação pode ser algum fato conhecido pelo jogador que não é conhecido pelo personagem e ainda assim o jogador daquele personagem se vale daquela informação externa para decidir alguma coisa dentro do jogo. Então, por exemplo, você jogou uma aventura, aí estava com um personagem tal, aí você sabe que numa determinada sala tem uma determinada situação com uma determinada uma porta secreta que tem uma armadilha que, se for disparada, o personagem vai ser envenenado. Aí você jogou aquilo e passou por essa situação, seu personagem foi envenenado e tudo. Aí você vai, passa o tempo e joga aquela aventura de novo.
Alguém te chama para jogar, alguma outra pessoa, algum outro grupo te chama para jogar uma aventura de RPG, você aceita, e aí você vai com um outro personagem, um outro grupo, uma outra situação, um outro jogo, mas a aventura desenhada é a mesma. Aí você chega na mesma sala, né? Você chega na mesma sala. Você faz o quê? Vai com seu personagem investigar a sala. Você, enquanto jogador, já sabe que tem uma armadilha, que tem um tesouro e uma armadilha. Você já sabe, né? Já está ali no domínio do seu conhecimento de jogador. Mas o seu personagem não sabe. O seu personagem não tem noção de que aquilo está ali, de que aquele desafio está ali. Então, nessa hora, qual que é o uso do metajogo? O uso do metajogo é o jogador decidir ou até mesmo informar os outros colegas, né, de que aquilo ali é uma situação de risco, muito embora não pareça ser, né? E aí pode ser informar sutilmente, não precisa ser dizer, né? Você não precisa dizer de cara limpa, eu já joguei essa aventura, já vi isso aqui, tem uma armadilha nessa sala. Não é assim. Bom, pode até ser, eu nunca vi ser assim, mas pode ser assim. Mas geralmente é assim, ó, galera, procura armadilha aí, porque essa sala tem armadilha. Então, quando um jogador fica pautando as ações do outro jogador, fica dizendo a ele o que é que ele deveria estar fazendo, né, sem, vamos dizer assim, uma causa razoável para tal, e são pouquíssimas as causas razoáveis para um jogador dizer para outro o que ele deveria fazer com o personagem dele. Então o que você tem é uma atribuição de metajogo, né? Então, por exemplo, qual seria o curso natural de ação? Eu vou evitar de falar em termos de certo e errado, porque isso aqui é um jogo, tá? E não existe de fato certo e errado. Se a gente for entrar na discussão de certo e errado, nós vamos chegar à conclusão de que certo é aquilo que te diverte, porque é um jogo, né? Certo é aquilo que te mantém satisfeito. Certo é aquilo que te mantém engajado com o jogo. E errado é aquilo que faz você torcer o nariz, se afastar, desacreditar da brincadeira, perder a graça com a brincadeira, não se divertir, etc, 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 etc. Então, se você considera que metajogo vale a pena nesse sentido, te ajuda a se divertir, etc e tal, então, meu filho, você vai ouvir esse podcast, você vai continuar agindo exatamente da mesma forma, que aliás é o que você deveria fazer, porque é o que te diverte, entende? Eu estou propondo uma outra visão para que você eventualmente tenha acesso a um outro modo de diversão. Mas não é nem de longe uma discussão sobre certo e errado, nem sobre melhor e pior, tá? É uma discussão, uma conversa, podcast, apresentando alternativas que serão tão melhores, tão mais relevantes, né? Não melhores, serão tão mais relevantes ou menos relevantes conforme for a expectativa de cada ouvinte, tá certo? Então não tem aqui na minha fala um contexto de faça isso, né? Faça isso e você será uma pessoa melhor. Não é sobre isso, tá? Eu estou apenas apresentando o meu jogo e eu estou dizendo das bases nas quais ele foi pensado e concebido para que você entenda o porquê de ele ser como ele é. Você pode gostar mais ou gostar menos, né? Mas não vai dar para dizer que é melhor ou que é pior, porque vai ser uma questão de gosto, tá certo? Então, qual seria a postura de um jogo, voltando depois dessa tangente, né? Qual seria a postura de um jogador nessa hora? O jogador que não tivesse se valendo do metajogo, ele imaginaria o mundo a partir da perspectiva do personagem. Ele tomaria decisões tendo por base aquilo que o personagem sabe. Então vamos lá. Faz sentido um personagem não sair abrindo gavetas dentro de um móvel perdido dentro de uma masmorra? Faz sentido. Faz sentido ser cauteloso? Faz sentido. Faz sentido investigar antes de qualquer outra coisa? Faz muito sentido. Então pronto, você pauta a ação do seu personagem naquilo que está dentro do jogo. Agora, se você tem um personagem, se você está agindo de uma determinada maneira
e aí, de repente, em algum ambiente, você chega e, por razões de metajogo, você muda radicalmente ou muda fortemente a ação do seu personagem, sabe o que você está fazendo? Você está trapaceando. Você está tirando de dentro do jogo a prerrogativa de ocorrer perante suas próprias referências. Você está trazendo um motivador externo, sabe? E aí, cara, tem muita coisa, né, na noção de metajogo. Então isso é uma coisa. Vamos falar de uma outra coisa que também é uma noção de metajogo. Aplicar conhecimento de regras dentro do jogo. Ih, agora lascou foi tudo. Agora lascou foi tudo. Porque vamos dizer assim, existem coisas que as regras fazem para poder traduzir realidades de dentro do jogo, não é? Pois é, eu não preciso de uma regra me dizer que uma pessoa correndo se move mais rápido do que outra pessoa andando, porque esse é o conceito básico de você andar e de você correr. Então, se forem os dois de mesmo tamanho, vamos chamar assim, né, dois elfos a 80 km por hora, né, um elfo e um anão, os dois a 80 km por hora, quem está andando mais rápido, né? Pois é. Então eu não preciso disso. Eu não preciso também de uma regra me dizer que a capacidade de carga de uma pessoa está associada também à velocidade com a qual aquela pessoa se locomove. Então a mesma pessoa que estiver carregando 5 quilos vai conseguir se mover, correr, nadar, escalar, o que quer que seja, muito mais facilmente e muito mais agilmente do que uma pessoa que esteja carregando 50 quilos. Isso é óbvio. Essas coisas, elas estão nas regras, mas elas são basicamente o senso comum do mundo real. Não tem por que você duvidar dessas coisas, elas são óbvias, né? Agora, tem algumas coisas que são, assim, bem específicas das regras, né? De quem leu o livro dos monstros, né? E obteve informações que não foram obtidas dentro do jogo, tá certo? Então, nessa hora, quando o seu jogador, quando o seu personagem tromba com um troll pela primeira vez e ele já sabe que para poder machucar o troll de verdade ele tem que usar ataques baseados em fogo ou em ácido, isso é um uso incorreto do metajogo. Incorreto de novo, tá? Prejudicial no sentido do que se está falando aqui nesse podcast. Por quê? Porque o seu personagem, para ele enfrentar melhor os desafios, ele deveria conhecer o mundo em volta, ele deveria interagir com as pessoas. Se o seu personagem nunca ouviu dizer de um troll, ou de um qualquer coisa que seja, ele deveria procurar saber, sabe? Ah, Eccleston, mas isso aí é a parte do jogo com a qual ninguém se importa. Isso daí o mestre nem coloca, ele nem pensa nisso, ele já usa de metajogo também, né? Ele já olha assim e pensa, meus jogadores já sabem o que é um troll, eu não preciso explicar dentro do jogo. Bom, se é o estilo do mestre, gente, e se é o estilo dos jogadores, e mais ainda, se é o estilo do grupo como um todo, não tem por que mexer. Honestamente, não tem por que mexer. Mas, num jogo feito esse, onde o que se espera é uma requalificação de todos esses povos, incluindo trolls, é importante sim que as pessoas queiram conhecê-los. Porque senão você vai estar simplesmente jogando o mesmo jogo de sempre num cenário diferente. Em princípio tem problema? Não, não tem problema. Mas vamos lá, não é para isso que eu estou escrevendo isso aqui, né? Ah, mas eu sou obrigado a usar do jeitinho que você escreveu? Não, não mesmo. Mas, muito apesar de não ser necessária essa obediência, é necessário que eu estruture e explicite o jogo para que as pessoas entendam que existe essa alternativa. Se ninguém te apresenta alternativa nenhuma a nada, quando que você vai acrescentar, né,
possibilidades ao seu repertório. Não, não vai acontecer nunca. Então, em princípio, um personagem, não primeiro nível, ok? Acabou de sair do forno, né? Recém-saído, o filho do fazendeiro, recém-saído do arado, acabou de largar o arado no chão, né? Virou um guerreiro nível 1. Assim, acabou de largar o arado no chão, trocou de classe, agora é um guerreiro nível 1. Ele sabe o que é um zumbi? Não. Ele sabe o que é um carniçal? Não. Ele sabe o que é uma fada? Não. Ele pode saber? Claro que ele pode saber, ele pode aprender. É uma jornada de descoberta, né? É uma jornada de desvelo do mundo, dos perigos, dos tesouros, né? Das maravilhas, dos terrores e etc. E é exatamente porque essa jornada tem que ser percorrida que não dá para você ficar colocando o metajogo em cima. E eu vou dizer para vocês, uma boa parte do metajogo não se aplica ao lore do cenário. Por exemplo, um grupo de personagens que encontrar um orc. Um orc é necessariamente um inimigo a ser batido, derrotado, subjugado, morto? Não, não é. Nem um orc, nem um kobold, nem um troll, nem um gigante, nem um goblin, nem ninguém. Um elfo é necessariamente um aliado? Tampouco. Nem um elfo, que é no caso o Caetir, nem o anão, que é no caso o Orin, nem um halfling, que é no caso o Erata. Nenhum deles é obrigatoriamente um aliado por ser um halfling. Pode ser um bandido, pode ser um vilão, pode ser o arquivilão da aventura. Entende? Então essa de habilidade de destruir o mal, detectar o mal, essa habilidade vai ser assim, feito em tudo quanto é jogo de RPG, de Dungeons and Dragons que eu já vi? Não, não vai. Porque o mal, nesse cenário, não vem como etiqueta, né? Uma camisa da Gap, uma camisa da Fórum, que tem aquele Fzinho aqui no peito, assim. Não, não é assim que funciona. É outro cenário, é outro pertencimento. Então o metajogo, nesse sentido, vai prejudicar. Pô, mas eu sempre joguei isso e assim. Ah, eu sei que você sempre jogou isso e assim. Eu também sempre joguei isso e assim. E é exatamente porque tudo que eu vi geralmente foi isso e assim, que eu tô fazendo uma coisa diferente. Então nessa hora, além do metajogo não ajudar, não contribuir, ele ainda pode atrapalhar. Ah, o dragão é vermelho, então o dragão é maligno. Não necessariamente. Ele não precisa ser. E ainda que ele seja maligno, não quer dizer que os interesses dele sejam opostos aos interesses dos personagens, do grupo de personagens. Entendeu? Ah, o grupo é bondoso. Não, só se o grupo quiser. Só se o grupo se esforçar muito. Só se houver um contexto que demarque, delimite isso, caracterize isso muito bem. Isso não é uma prerrogativa. Então o metajogo, ele vai inserindo esse modus operandi dentro do jogo, e sabe o que vai acontecendo? Ele vai pautando o jogo que você consegue jogar. Ele vai determinando o curso de ação das aventuras. E como ele emana mais ou menos dos mesmos lugares, você não tem 20 fontes diferentes de informação sobre metajogo. Você tem 2 ou 3. Então, como ele emana mais ou menos das mesmas referências, adivinha só, acaba que você está sempre jogando o mesmo jogo. Onde os elfos são todos iguais, onde os gnolls são todos iguais, onde os orcs são todos iguais. Nunca muda, você fica repetindo ali aquela mesma coisa, porque ninguém tem objetivos diferentes. Os obstáculos são os mesmos, são pecinhas de dominó, sabe? É a carta do 2 de paus, por exemplo. Você pode mudar o baralho para quantos formatos diferentes você quiser, né? O 2 de paus continua sendo o 2 de paus. O as de espadas continua sendo o as de espadas. O rei de copas, a rainha de copas, o valete de espadas, o valete de ouros e todo mundo. Continua sendo do mesmo jeito. Por quê? Porque a fonte é a mesma. Os baralhos são os mais diversos possíveis, mas a fonte é a mesma, o metajogo é o mesmo. E quando o metajogo entra no jogo, o que ele faz é isso. Ele tira variabilidade do jogo.
E é por isso que no contexto de um cenário feito intencionalmente, explicitamente, para ser diferente do comum, não melhor, não pior, mas apenas alternativo ao comum, então o que acontece é que o metajogo vira uma sabotagem. Entende? Então, quando você for jogar um RPG, qualquer RPG que seja, toma cuidado com o metajogo, porque ele pode ser uma ferramenta utilíssima, especialmente em jogos mortíferos, em jogos onde a mortandade dos personagens é quase uma prerrogativa, entende? Ele vai te ajudar a manter o personagem vivo, tudo bem, eu entendo, mas se você trouxer esse raciocínio daquele jogo para um outro jogo, adivinha só, você vai estar jogando aquele jogo dentro desse outro jogo. Então, ao invés de você estar abrindo seus horizontes e genuinamente aprendendo uma coisa nova, uma diversão nova, de novo, nem melhor nem pior, apenas diferente, você vai estar simplesmente recalcitrando aquele comportamento qualquer que ele seja. Então o metajogo, ele não é melhor que o jogo. Se ele for melhor que o jogo, é porque o jogo está mal feito, gente. Tá certo? Então assim, mal feito em que sentido? Inadequado para o seu objetivo, né? Ou simplesmente realmente um produto ruim, mal feito mesmo, né? Que é um risco que eu estou correndo ainda do meu jogo estar realmente mal feito, eu não sei ainda. Vocês é que vão me dizer se ficou bom, se ficou ruim, e eu que aguente as 15 mil revisões que eu terei de fazer para que ele se torne uma coisa minimamente decente, se for o caso, né? Mas então, quando você vai participar de um jogo, entre com a mente mais aberta, você enquanto jogador e você enquanto mestre. Não presuma que o personagem saberá tudo o que o jogador sabe. Porque quando você cria esse tipo de atalho, você tira a graça da descoberta do jogo dentro do jogo. Você tira da brincadeira aquela noção de primeira visão. Você vende por nada, né, escamoteia o valor daquela interação genuína, daquele personagem que se assusta, daquele personagem que também não se assusta, daquele personagem que se surpreende, daquele personagem que se supera, daquele personagem que fracassa, porque a gente aprende também com os fracassos. Então, se o seu personagem vai enfrentar um troll, é minimamente razoável crer que ele procurará informações a respeito do troll. Ele não chegará lá de cara, ele procurará saber se alguém já foi, o que já aconteceu, qual que é a história daquilo, qual que é o contexto da situação na qual ele está entrando, né? E assim para qualquer outro enfrentamento físico, psicológico, né? Intelectual, social. Você não chega lá de peito aberto. Você se prepara, você procura fontes, você consulta situações para saber exatamente o que você está fazendo, tá certo? Então assim, evite o metajogo, tá? Traga o seu personagem para mais perto do seu raciocínio, né? Ah, e tem mais uma. Tem uma galera que fala, pô, mas então eu tenho que fingir demência, eu tenho que saber uma coisa e meu personagem, eu tenho que fingir que meu personagem não sabe, eu tenho que ficar bancando o idiota, né? Fingindo demência e tudo. Eu digo pra vocês, não, vocês não tem que fingir demência, você tem que jogar um jogo. Do mesmo jeito que o mestre sabe quais são os personagens, sabe quais são seus objetivos, quais são suas estatísticas, e ainda assim, na proposição de desafios, ele constrói e propõe os desafios conforme os desafios são, e não conforme o que os desafios teriam de ser para poder enfrentar os personagens de melhor ou de pior ângulo. O mundo é como é. O mundo não se adapta ao que os personagens são ou deixam de ser. E aí o mestre está fingindo demência quando ele mestra. Ele está dizendo assim, eu vou simplesmente ignorar essa habilidade aqui e vou deixar isso para lá. Não. Ele está fazendo o que ele tem que fazer para que o jogo seja divertido e a interatividade aconteça. É isso que ele está fazendo. Ele não está simplesmente poupando ninguém, só porque ele, enquanto mestre, é senhor de todo o conhecimento.
dentro do jogo. Ele não está sendo bonzinho, ele está sendo razoável, ele está sendo inteligente, ele está sendo maduro, né? Ele está sendo isento, né? Ele está sendo o que o mestre tem que ser. Ele está deixando que o jogo floresça, ao invés de pegar o jogo pelo chifre assim e conduzi-lo por onde ele acha que o jogo deveria ir. Todo jogador quer que o seu personagem prevaleça, e por isso é claro que é normal que todo jogador queira aplicar sobre seu personagem todo o conhecimento que ele já adquiriu. Não tem nenhum susto nisso. De novo, nós não estamos aqui prescrevendo crimes e sentenças, né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém. A função hoje é basicamente dar uma perspectiva diante do que o metajogo está te dando e o que ele está te tirando, né? Existe um risco associado, inerente na proposição de um jogo. Existe um contexto de penalização e de recompensa, isso é óbvio. Mas é para isso exatamente que você está jogando o jogo. É para passar por essas situações. Se você tenta driblar demais essas situações, o que você está fazendo é trapacear a você mesmo da única diversão que aquele jogo na verdade tem para proporcionar, que são esses desafios, os desafios aos limites do seu personagem, né? Claro que se você estiver numa situação na qual a sua sensação é de que o mestre está forçando a barra, é claro que você vai acabar aderindo ao metajogo para reequilibrar, para contrabalançar uma situação que te parece injusta, né? E aí todos nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos a fazer uma escolha melhor, uma escolha pior. Nesse caso eu estou falando sim de uma escolha melhor, de algo que é melhor ou pior, né? E sendo nós todos humanos, estando diante de uma situação pior, é comum que nós procuremos outras ferramentas que contrabalancem a situação e tornem a situação justa ou pelo menos menos injusta, né? Mas, partindo do princípio de que todas as pessoas estão agindo de boa fé, de que tudo tem um equilíbrio e que o jogo ali na frente vai se desvelar e vai fazer sentido, e aquilo tudo poderá sim ser percebido na perspectiva de maturidade como a interação necessária para se propor um desafio adequado, então não há necessidade de se recorrer ao metajogo para contrabalançar nada. É claro, de novo, o mestre vai virar e vai apontar o dedo, tá usando o metajogo, eu vou chamar a polícia do RPG. Não é responsabilidade do mestre divertir ninguém. A responsabilidade do mestre é mestrar uma aventura. Nessa hora, eu já ouvi isso muito no stand-up, né, dos estadunidenses. Eles falam que eles são que nem o Evel Knievel, que é aquele cara que faz as acrobacias e salta de moto sobre um tanto de carro, sobre penhasco, não sei o que. Ele é pago pela tentativa, ele não é pago pelo sucesso. O mestre de jogo não é nem pago, né, gente? Tem uns que são, mas via de regra não. Então assim, o mestre não tá aí para divertir ninguém, tá? O mestre tá aí para propor um desafio. Os jogadores com seus personagens é que tem que aderir a esse desafio ou propor um outro desafio adequado, vamos chamar assim, né, mais interessante talvez, e a aventura se conduz a partir da interação disso, dos personagens com um desafio proposto ou um desafio imaginado ou um desafio sugerido. O metajogo vai avacalhar a vida de quem? Vai avacalhar a vida dos jogadores, não vai avacalhar a vida do mestre. O mestre já sabe de tudo, né? Então, por favor, entendam, não tem nenhum problema em você não usar o metajogo. Você não vai estar agindo como quem está fingindo demência, você não vai estar agindo, vamos dizer assim, como um idiota, você não está simplesmente se recusando a jogar, não. O problema, ao meu ver, se é que há um problema, é quando você abre mão do metajogo e não coloca nada ali no lugar. Abriu mão do metajogo e não está interagindo mais com o mundo de jogo, mais intensamente. Não está procurando encontrar aquelas respostas. Não está tentando desvendar mais os significados. Não está mais explorando os detalhes. Não está atento às informações disponíveis. Não está procurando
está se fazendo de rogado, não está se deixando procurar também. Ou seja, não está jogando, né? Então, gente, para concluir esse episódio, está dando 30 minutos, agradecer a vocês pela paciência, tá? Lembrem-se, não quer usar o metajogo, não use. Quer usar, use, tá? No jogo que eu estou propondo, o metajogo, ele é muito prejudicial, justamente porque ele sai desse lugar comum que eu estou tentando evitar com essa ferramenta. Estou tentando criar, assim, algo minimamente diferente. Não totalmente diferente, mas minimamente diferente. E aí, quando você sai um pouquinho do lugar comum, o metajogo, tradicionalmente, vai tentar te trazer de volta para o lugar comum e você vai se auto-sabotar e você vai se decepcionar com o resultado, tá? Então, procure evoluir a maneira de jogar, acrescentando uma faceta de não utilização do metajogo. Eu tenho certeza que os seus jogos, quaisquer que eles sejam, também serão bastante aprimorados pela retirada, né, pela subtração dessa ferramenta. É isso, agradeço demais a atenção. Compartilha, curte, comenta. Vou ver se eu boto a enquete também. Olha o canal no YouTube, por favor, dá lá uns cliques, me ajuda um bocado. E é isso, muito obrigado. Ótimo dia, ótima tarde para você, ótimo domingo para você que está vendo o podcast no lançamento. E até o próximo episódio.